Bom, gente, no vídeo anterior eu tinha dito que a gente tinha parado aí onde falava do termo aditivo, certo? Do termo desconhecido, desculpa, no campo aditivo. Porém, olhando aqui meu livro e minhas anotações, eu vi que a gente parou exatamente na parte onde falava dos polígonos, certo? Nos polígonos que a gente estudou a questão dos polígonos quando são convexos, quando são côncavos, a questão de lados, de vértices, de ângulos, certo? A gente estudou tudo isso. Então, se a gente estudou tudo isso, o próximo assunto nosso seria, ou será, né, agora, a parte que fala de triângulos e quadriláteros, certo? Então, explicando para vocês essa parte, eu queria que vocês estivessem com um livro também, pelo menos me acompanharia, certo? E vocês também entenderiam melhor. Então, vejam só. Se vocês estiverem com o livro, que eu creio que vocês estejam nesse momento, abram o livro aí na página 41, certo? O livro na página 41, ele vai falar exatamente dessa parte de triângulos e quadriláteros, certo? Vejam só, primeiro eu vou começar explicando o que são triângulos e depois o que são quadriláteros. Vejam só. Os triângulos, na verdade, são polígonos que possuem apenas três lados, certo? São três lados. Se são triângulos, se são chamados de triângulos, então a gente tem que dizer que existem três lados, três ângulos e três vértices. Por isso que a gente chama triângulo. Triângulo por quê? Porque eu tenho três ângulos. A palavra triângulo vem de três ângulos, certo? Então, dentre as classificações dos triângulos, nós temos o que nós chamamos de triângulo equilátero. O que quer dizer um triângulo equilátero? O triângulo equilátero é aquele triângulo que possui todas as medidas de cada lado seu, certo? Iguais. Ou seja, todas as medidas de seus lados são iguais, certo? Isso se chama triângulo equilátero. A próxima classificação é chamada de triângulo isósceles. O triângulo isósceles, qual é a característica dele? É a seguinte, o triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais e um diferente, certo? Então, o triângulo isósceles existe dois lados iguais e um diferente. E por último, nessa classificação dos triângulos, nós temos o triângulo chamado triângulo escaleno. Esse triângulo escaleno, ele quer dizer o quê? Vejam só, triângulo equilátero, todos os lados iguais, triângulo isósceles, apenas dois lados iguais e um diferente, e o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele é justamente o quê? Todos os seus lados são de medidas diferentes, certo? O triângulo escaleno, todas as suas medidas são diferentes. Independentemente do lado, todas as suas medidas são diferentes, certo? Vejam, nos quadriláteros, agora partindo para a classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros são o seguinte, aqui no livro de vocês, ele traz 1, 2, 3, 4, 5 tipos de equiláteros, de quadriláteros, perdão. E quadriláteros nada mais é do que o seguinte, lá quando a gente está vendo triângulos, quando eu digo triângulos é porque eu tenho três lados, três ângulos e três vértices. Quando eu falo quadrilátero é porque eu tenho o quê? Quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices, certo? Então veja, a primeira classificação dos quadriláteros é o famoso quadrado, certo? O quadrado, ele tem todos os seus lados iguais, certo? Depois do quadrado, nós temos o retângulo. O retângulo eu costumo dizer que é uma figura geométrica 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque ele tem dois lados iguais, ou seja, o lado de cima é igual ao lado de baixo e esse lado igual a esse, certo? Então por isso que eu digo 2 a 2. Dois aqui iguais e dois nessa parte igual. Depois disso eu tenho o paralelogramo. O paralelogramo nada mais é do que eu peguei o retângulo, certo? E puxei um pouquinho. Quando eu puxei, aí ele dilatou um pouquinho. Se vocês observarem a imagem que tem aí no livro de vocês. Essa é a classificação de um paralelogramo, certo? O próximo é chamado de trapézio, certo? Trapézio. Trapézio também é um quadrilátero, certo? Que também tem seus quatro lados, porém na questão de ângulos tem uma coisa diferente, certo? Como assim? Quando vocês estiverem mais à frente, em uma série mais avançada, vocês vão entender que existem classificações de ângulos, certo? Que a gente pode dizer que existem ângulos agudos, ângulos retos, obtusos, rasos e nulos, certo? Então, quando vocês estiverem mais à frente, em séries mais avançadas, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo nesse momento, tá bom?
Depois do trapézio, nós temos o losango. O losango nada mais é do que aquela figura, certo? Que fica na bandeira do Brasil, aquela figurazinha amarela, aquele formato amarelo que fica na bandeira do Brasil, certo? Aquilo é um losango. Eu espero que essa pequena explicação tenha feito com que você entendesse o assunto, certo? Que é um assunto simples, é para você distinguir o que é triângulo e suas classificações e distinguir o que é quadrilátero e suas classificações, certo? Depois desse vídeo, vou explicar novamente a atividade, certo? Então, eu vou encerrar esse vídeo já já. E quando eu retornar no próximo vídeo, eu já estarei falando sobre como vocês vão realizar a atividade de vocês desse assunto, certo? Então, até daqui a pouquinho.